canal Notícias de Futebol. Se você é novo aqui, já chega, se inscreve aqui no canal, é muito importante a sua participação aqui nessa live para a gente começar a falar de Brasil e Noruega, dessa desclassificação do Brasil. Eu acho que a gente tem que começar a falar sobre o nosso ciclo. Vai me perdoando aí, pessoal, eu tô um pouco rouco, eu tô um pouco. Eu passei por um quadro gripal e eu tô também com o nariz um pouco entupido. Apesar de não parecer, tem essa lapa de nariz, né? Enfim, mas eu tô um pouco congestionado. Assim, pessoal, falando do jogo já, transmitindo aqui pra vocês, já chega, se inscreve aqui no canal, muito importante sua participação. Já deixa o like para esse conteúdo ser entregue para mais pessoas e não esquece, compartilha com seu amigo torcedor para ele sempre ficar ligado aqui com a gente. É o grande mantra do canal, falando de futebol todos os dias aqui para vocês e trazendo notícias de futebol também. Vamos começar falando do ciclo da seleção, que é um ciclo onde o Brasil ele enfrenta muitas trocas de técnicos e também não tem uma estabilidade no seu modo de jogar. Passam muitos estilos e esses estilos acabam não engajando, acabam não impactando e acabam também não convencendo o torcedor. Por isso esses técnicos foram mandados embora. Havia uma motivação muito grande de trazer o Carlo Ancelotti, apesar de ser o único estrangeiro da história da seleção brasileira, para ver se dava jeito em tudo isso, para ver se trazia uma identidade e um espírito vencedor para a seleção brasileira. E foi feito isso, com muito esforço, com muito esmero, foi trazido o Carlo Ancelotti, foi trago o Carlo Ancelotti, o italiano, para comandar a seleção brasileira. E a gente viu nesse pouco tempo que o Carlo Ancelotti esteve no cargo da seleção, a seleção ainda não tinha aquela identidade, não tinha aquele convencimento do torcedor. E a gente se perguntava se realmente a gente ia fazer uma grande Copa, se realmente a gente ia trazer o título, se realmente a gente ia conseguir é, fazer uma Copa digna de uma seleção brasileira, avançar de uma fase quartas de finais, coisa que a gente não faz há muito tempo, e agora a gente termina caindo numa fase oitavas de final. Muito é verdade também por conta do regulamento, muito é verdade também por conta de vários erros que a gente vai falar daqui a pouco. E também vamos discutir se o cargo do Ancelotti, na minha visão, fica ameaçado ou não. Se o Ancelotti ele vai ter o respaldo de levar a seleção a mais uma Copa, de ter um ciclo inteiro para levar a seleção a mais uma Copa do Mundo. Já entrando no assunto Ancelotti, a gente tenta arranjar muitos é, culpados nesse meio tempo. Cara, eu tô falando assim porque o clima é meio que de velório, pessoal. Eu acho que o clima é meio que de velório. Eu sinto como se tivesse morrido alguém da minha família. Eu sofro muito com a seleção brasileira. Eu acompanho demais futebol. Eu sou como vocês, louco por esse esporte. E a gente também vai falar do Neymar, vai falar do Endrick, vai falar dos outros jogadores da seleção. Vamos citar primeiro o Ancelotti. Para mim, houve vários erros nesse período de Copa do Mundo. Não só do ciclo Ancelotti, mas no período Copa do Mundo. A gente pedia muito a entrada de um jogador específico. Esse jogador era o Endrick. O Endrick, ele não só na era Ancelotti, como em todo o ciclo da seleção, todas as vezes que o Endrick ele foi requisitado, ele respondeu à altura. Vindo do banco, mudando cenários, sendo decisivo em poucos minutos. Então, eu acho que o Endrick é um dos caras, apesar do gol perdido, pessoal, porque eu não vejo como culpa de um garoto de 19 anos a nossa eliminação de uma Copa do Mundo onde ele não teve minutos suficiente para conseguir mostrar alguma coisa, para conseguir consolidar-se nesse elenco. Eu acho que é uma injustiça a gente atribuir toda a culpa no menino de 19 anos, em que tem um potencial gigante para entregar pela seleção brasileira. Há momentos em que você realmente vai errar, há momentos em que você realmente não vai conseguir o seu objetivo. E o Endrick, ele prova que em vários jogos
Ele precisa só de uma bola, mas ontem ele teve essa bola, ele não conseguiu colocar em gol. E isso acontece. Eu não estou passando pano pro Endrick, não. Ele vai ter muitos erros, ele vai ter muitos acertos, ele vai ter que lidar com muita responsabilidade para um garoto da idade dele. Ele já é um profissional da bola e ele tem que lidar mesmo com essa cobrança. E ele tem que lidar e ele vai lidar da melhor maneira possível. Então, já vi como um erro a não entrada desse garoto no time. Eu acho que era um cara que estava pedindo passagem, eu acho que era um cara que poderia te entregar mais numa condição de titular, numa condição que lhe desse respaldo e lhe desse mais minutos, para que ele não tivesse só uma bola para decidir, para que ele não tivesse só um momento para ele poder se provar, para que ele tivesse tempo e respaldo necessário para que ele pudesse provar que ele podia te entregar realmente o que você queria. Então eu acho que o Endrick ele não teve isso. Falando do Endrick, um dos erros do Ancelotti nessa Copa do Mundo, na minha opinião. Outro erro que eu devo atribuir é o Alisson. Não só o Ancelotti, mas eu acredito que o Ancelotti ele confie no julgamento do Tafarel, que é totalmente equivocado. Fiz 2 vídeos aqui sobre o Alisson, um sobre o Casemiro, que também vou falar aqui. O Alisson não tinha condições nenhuma, o Alisson estava parado há mais de 2 meses. Mais de 2 meses para um goleiro é totalmente ilusório que ele vai te entregar uma condição na Copa do Mundo, ele não vai te entregar. O Alisson ele estava sem reflexo, sem condições, sem explosão e sem condicionamento para te entregar um alto rendimento em uma Copa do Mundo onde todos têm esse alto rendimento. Então, a gente não pode botar o Neymar e o Alisson, por exemplo, na mesma prateleira. É muito difícil, aliás, é muito diferente você ter um jogador de linha que a gente pode isolá-lo lá na frente, como o Messi e como o Neymar poderia ter acontecido com ele, que ele vai te entregar o técnico lá na frente, ele vai te entregar o fator decisivo lá na frente, se você armar esse time para esse cara. A gente tem visto isso na Copa do Mundo. Mas um goleiro, onde ele é exigido toda hora, onde ele é testado toda hora, onde toda hora há perigo com essa zaga da seleção, principalmente com esse modo operante da seleção, que também eu vou citar aqui, mas eu vou citar e falar de nome a nome. Eu quero citar depois do goleiro uma convocação que eu não concordo, que foi a do Danilo. O Danilo ele é convocado antes do Mundial começar. Então eu já vi como um grande erro a convocação do Danilo. E eu venho falar rapidamente do Danilo. Eu não quero me alongar com o Danilo, eu quero me alongar um pouco mais com o Casemiro, que na minha opinião entregou muito pelo Manchester United, mas o Casemiro ele entregou muito pelo Manchester United por conta do Mainu e por conta do Bruno Fernandes. São 2 jogadores que davam um suporte enorme para o Casemiro e o Casemiro se sentia protegido no meio desses 2 jogadores. Então eu acho que por isso funcionou muito bem. Mas quando você coloca o Casemiro em um contexto que ele vai ter que proteger Marquinhos e Gabriel Magalhães, e o Bruno ele saía muitas vezes para encostar no Paquetá, para gerar jogo para a seleção brasileira, então o Casemiro ficava desguarnecido. Então ele mostrou muita fragilidade em jogos que a gente sofreu com a intensidade. Em jogos que o Brasil não foi muito exigido, o Casemiro foi bem, mas em jogos em que o Brasil foi exigido, exemplo deles Marrocos e Japão, o Casemiro foi muito mal. Então, eu vejo como um erro, o Danilo Santos estava lá, o Fabinho entrou no lugar do Casemiro, mostrou mais condições que ele, poderia ser uma alteração. A teimosia, pessoal, ela é diferente da convicção. Quando você tem convicção do que você está fazendo, você faz certo. Quando você é teimoso, você conta com a sorte. Foi o que aconteceu muito nesse ciclo da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Eu vou chegar lá nesse ponto que eu estou falando. Mas levando para outras análises, as escolhas equivocadas que eu venho falando, ele só substitui o Rafinha, que não funcionou. Eu acho que em todo o ciclo dele o Rafinha não funcionou. Ele só substitui o Rafinha porque o Rafinha se lesiona. E a gente tem um Ryan subaproveitado naquela ponta. A gente tem um Ryan onde ele não aproveita a sua explosão, sua
força física, a sua habilidade. Ele é exclusivamente usado para cobrir o Danilo, que não tem mais condições de cobrir uma lateral direita, de fechar uma lateral direita. Muitas vezes ele joga de zagueiro no Flamengo e nem assim às vezes dá conta. Então, para falar de novo do Danilo, o Ryan é subaproveitado por conta da condição física e idade do Danilo. E a gente vai para frente. Eu acho que os únicos que eu não corneto é o Matheus Cunha e o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ainda vou falar dele. Me chamou muita atenção uma coisa ontem e vem me chamando muita atenção também a forma em que o Vinícius Júnior foge do protagonismo na seleção brasileira. Então eu vou falar agora do Vinícius Júnior. Eu acho que quando você é destaque, você tem a condição, e essa condição ela é dada com merecimento de você ser o protagonista do time, de você ter a responsabilidade, de você estar lá para responder a bronca quando te chamam. Então eu acho que o Vinícius ele tem essa responsabilidade e ele muitas vezes não sabe lidar. Ontem a gente viu o Bruno Guimarães pegar a bola para bater o pênalti. Então eu vejo que se na Argentina a gente tem o Messi cobrando pênalti, se na Inglaterra a gente tem o Kane cobrando pênalti, em Portugal nós temos Cristiano Ronaldo cobrando pênalti, sendo que o Bruno Fernandes é um dos melhores cobradores que o mundo da bola tem atualmente. Então a gente tem jogadores que são protagonistas, que são decisivos e que não fogem do combate quando ele é se apresentado, que são esses jogadores que eu citei. E o Vinícius Júnior eu coloco nessa mesma condição, já foi o melhor jogador da FIFA, já foi o principal destaque do Real Madrid em outrora, e é o principal destaque do Carlo Ancelotti, e não poderia ter se omitido de bater o pênalti. Agora você vai dizer, não Alex, mas o Bruno era o cobrador principal, o Bruno treinou muito bem na semana, mas visivelmente o Bruno Guimarães, ele não tinha o semblante de um cara que estava ali seguro do que ia fazer. Eu acho que o cara que estava chamando o jogo, o cara que estava pegando a bola toda hora, o cara que estava tentando mesmo que errando, era o Vinícius Júnior. Então, você se omitir, porque ele se omitiu, de uma situação decisiva, que ele poderia ter levado o Brasil a 1-0, e também a gente não sabe, mas o craque do time tem que bater. O cara que decide, ele tem que bater. Não tem jeito. Não tem para onde você fugir. Esse cara ele vai ter que decidir. E o Vinícius Júnior ele se omitiu. Ele se omitiu. A gente tem outras situações no jogo onde o Endrick entra, perde o gol que eu já citei aqui na live. E eu não culpo um garoto de 19 anos que tem um futuro brilhante com a camisa da seleção, porque o Endrick ele só entra no fogo, ele só entra no desespero, ele só entra na cagada, ele só entra na merda, ele só entra quando dá ruim. É incrível como subaproveitam o potencial desse garoto, como jogam o Endrick em qualquer fogueira para queimar ele. Então eu fico realmente muito chateado, cara, porque é um garoto que podia ser aproveitado. Talvez fosse a Copa do Endrick. E agora a gente nunca vai saber. Falando do Bruno Guimarães, levando para esse assunto, o que eu tenho para falar do Bruno Guimarães, eu não coloco a culpa inteira na costa dele, porque foram várias decisões equivocadas do Carlo Ancelotti. Eu vou voltar no jogo contra o Japão ainda, mas eu não coloco na culpa dele. Até ali ele fazia uma Copa incrível. Até ali ele era o nosso melhor jogador no meio campo. Ele era o jogador que ditava o ritmo. Ele era o jogador em que o brasileiro confiava para dar uma assistência para quem sabe sair com a vitória. Foi assim no jogo contra o Japão. E ele perder esse pênalti o coloca um rótulo que ele não teria se o Vinícius Júnior não tivesse se omitido. Agora a gente vai para o jogo contra o Japão porque eu quero exemplificar falhas e erros e modo operante do Ancelotti. Porque a gente vai para o jogo contra o Japão onde a gente falha muito no primeiro tempo
e a gente faz um primeiro tempo pífio, mas a gente só classifica porque o Japão abdica do jogo. O Japão ele não quis atacar o segundo tempo inteiro. Ele estava conformado e ia segurar aquela vitória até o final do jogo. E muito por conta da sorte, porque foi sorte, não substituiu o Casemiro, não foi convicção. Já falei de convicção, que é diferente da teimosia. Isso foi teimosia. Você deixar o Casemiro ruim fisicamente, um jogador que não te entrega intensidade, com cartão amarelo, num jogo onde ele foi péssimo no primeiro tempo, isso beira loucura. Então você deixa o Casemiro, ele faz o gol, muito bem. Você substitui o Paquetá lesionado, coloca o Endrick, recua o Matheus Cunha, coloca o Endrick mais lá na frente, depois você coloca o Martinelli, dá muito certo, o Martinelli vai e faz o gol. Tá, classificamos na Bacia das Almas contra o Japão. Vamos para o jogo agora da Noruega, finalmente. Eu chego no jogo da Noruega, onde o Brasil ele entrega a bola para a Noruega, ele deixa a Noruega com a bola, e a estratégia que o Carlo Ancelotti adota é que, se a Noruega não sabe o que fazer com a bola, onde tem um dos maiores meio-campos da atualidade, que é o Odegaard, ela vai me entregar. Quando ela me entregar, eu vou sair em velocidade, eu vou fazer a ligação direta, que muitas vezes foi tentada com o Vinícius Júnior. Se vocês não perceberam, o Vinícius Júnior ele troca com o Matheus Cunha em muitos momentos que o Brasil não tem a bola, para tentar essa espetada, para tentar essa ligação direta que muitas vezes no jogo foi contida pela zaga da Noruega. E a gente vai no meio do segundo tempo, onde as coisas começam a dar certo, onde rola o pênalti, onde acontece tudo. E o Brasil ele joga muito bem o primeiro tempo, onde ele tem as melhores chances do jogo, onde o Brasil acumula e empilha várias chances e a gente não consegue fazer. E como diz um sábio do futebol, que até hoje, graças a Deus, ainda está vivo e ainda entrega muita sabedoria, que é o Muricy Ramalho, que a bola pune e ela puniu. Realmente. A gente vai para um segundo tempo onde o Brasil volta irreconhecível, onde o Brasil entrega a bola para a Noruega. E quando você tem um cara como o Haaland, um cara que só precisa de uma bola, onde essa bola passou na frente dele várias vezes no segundo tempo, essa bola ela passa na frente da área, o Haaland ele erra duas vezes esse tempo de bola, dá quase de contra com a trave duas vezes, e você deixa a Noruega ficar jogando bola na área do Brasil, ficar atravessando bola na área do Brasil, e numa dessas, o Haaland, que é maior do que os nossos dois jogadores, que tem impulsão que os nossos dois zagueiros, que é mais forte que os nossos dois zagueiros, que é mais ágil que os nossos dois zagueiros, que é o monstro que a gente sabe que o Haaland é, ele só precisava de uma bola. E essa bola chegou na cabeça dele, em condições dele finalizar. E o nosso goleiro, a bola passa 5 segundos e o nosso goleiro se joga 5 segundos depois. Tá certo? Foi uma cabeçada no chão, forte, com agilidade, com precisão. Mas eu continuo falando do Alisson, porque me incomodou desde o começo da Copa, desde a convocação. E desde muito tempo eu venho falando que o Alisson não merece ser o titular dessa seleção brasileira e não merecia nem ter sido convocado. Agora, a gente vai para o mesmo jogo, onde o Brasil, mesmo com 1 a 0, eu não sei se o Brasil achava, antes do 1 a 0, que ele ia entregar a bola para a Noruega e ele ia fazer o gol a hora que ele quisesse. Eu acho que o Brasil pensou assim. Eu acho que o Carlo Ancelotti pensou assim. Pessoal, é ridículo a nossa seleção brasileira, onde a gente está cercado de melhores jogadores do que o time da Noruega, porque o time do Brasil é melhor que o time da Noruega, jogador por jogador. Talvez a gente chegue lá na frente e perca por Haaland, talvez a gente chegue no nosso meio, perca por Odegaard, mas jogador por jogador somos melhores que o time da Noruega. E ficamos 31% com a posse de bola. O Brasil ficou com menos posse de bola do que a Moldávia quando jogou contra a Noruega. Que dado maravilhoso esse. Puta que pariu. Não tem como ficar louco. Vou tentar me acalmar. Eu soltei um palavrão aqui. Vou tentar me acalmar.
Conteúdo é ao vivo, vou tentar me acalmar aqui. Pois é, a gente fica com menos bola que a Noruega, a gente perde por nossa passividade. O Brasil, mesmo depois do gol, era um Brasil passivo. Era um Brasil que não te entregava intensidade e não te entregou em nenhum momento do jogo. O único cara que te entregava uma intensidade para tentar tomar uma bola era o Ryan no primeiro tempo. E depois o gás do Ryan vai embora. O Martinelli taticamente funciona, mas individualmente não funciona. Então é substituído, colocado ali o Danilo Santos, que era para ter vindo no lugar do Martinelli desde o começo do jogo, que ia te entregar uma dinâmica diferente no meio-campo, ia te entregar um fechamento diferente nesse meio-campo e ia te entregar talvez uma assistência, uma chegada lá na frente, carregar um pouco mais a bola, que é coisa que o nosso meio-campo não faz. A gente se livra da bola muito fácil. O Brasil hoje ele não tem retenção da posse de bola, por isso o Brasil é um time que entrega a bola para o seu adversário, é um time que incomoda muitas vezes quando não tem a bola pela sua passividade. Então não tem como você controlar um jogo se você não tem meio campo que controla o jogo. Talvez o Danilo desse essa dinâmica. O Danilo é um cara que já jogou de 10 na base. É um cara que gosta de ter a bola. É um cara que busca assistência, que busca carregar um pouco mais a bola. Que não tem medo de carregar essa bola, que tem personalidade para sair com ela. Então a gente coloca o Martinelli onde só vai te entregar o tático, onde só vai te entregar o fechamento de espaço. Onde ele não vai te entregar um individual, um diferente. E o Neymar entra com o jogo perdido. Eu vou falar do Neymar também. Vou deixar por último. Mas o Neymar entra com o jogo perdido. O Danilo entra com o jogo perdido, que também só entra no fogo. Era um dos caras que, na minha opinião, poderia ter jogado de titular. O Paquetá ele vai bem nos jogos pequenos, nos jogos maiores o Paquetá acaba se comprometendo muitas das vezes, não fazendo partidas boas. Foi assim contra o Marrocos, foi assim contra a equipe do Japão. Ele sai muito cedo, mas é verdade, ele já estava ruim no jogo. Então a gente tem chances ali que não foram dadas para jogadores que poderiam, quem sabe, te entregar algo diferente. É muito fácil falar agora que tudo deu errado, mas pessoal, você não deixa o Casemiro, você não coloca o Martinelli no lugar do Paquetá, você não substitui um meio-campista por um atacante, sendo você classifica contra o Japão, sendo que muitas decisões foram tomadas equivocadamente e, na minha opinião, por sorte, os deuses do futebol passamos contra o Japão. E a gente vai para esse jogo catastrófico contra a Noruega no segundo tempo, onde a gente entrega a bola todo o tempo e a gente acaba punido por isso. O Neymar entra com o jogo perdido, nada pôde fazer. Infelizmente, pessoal, agora falando do Neymar, eu vou deixar até o celular aqui um pouco. Falando desse cara aqui, ó, que eu tenho o pôster no estúdio, ele vai se juntar a Ronaldo Fenômeno, a Quaresma, a Ronaldinho Gaúcho, ao Cristiano Ronaldo quando ele parar, na condição de jogadores que marcaram a história e mudaram a forma da gente ver o futebol, a forma da gente acompanhar o futebol, a forma da gente gostar do futebol. Esses jogadores, eles têm em comum que eles eram diferentes nas suas gerações. Eles te entregaram até onde eles puderam aquele entretenimento que você parava para ver o Quaresma jogar pelo Porto, você parava para ver o Ronaldinho Gaúcho jogando pelo Barcelona, você, quando o Fenômeno vestia a camisa da seleção, você vestia junto, você comemorava o gol como ele comemorava. Então o Neymar ele te entregou isso. E o Cristiano Ronaldo ainda te entrega essa parada para ver esse momento que você quer ver o jogo, que você quer parar para assistir. Hoje em dia com o celular é um pouco mais difícil, que a gente acaba se distraindo um pouco, mas a gente ainda tem isso. E muitos pediram a convocação, muitos pediram para que colocasse ele. E eu acho que era um jogo em que uma Copa, na verdade, onde você deveria ter mais respeito com o patrimônio que era o Neymar na seleção brasileira. Eu sou suspeito para falar que eu sou muito fã, mas eu acho assim, pessoal, que o Neymar ele foi muito injustiçado nessa Copa
pelo fato de da gente estar vendo várias outras seleções jogando em volta do seu craque. Eu acho que não na mesma proporção, mas o Kane na Inglaterra é um cara onde todo o esquema é montado por Kane. O próprio Haaland, a gente vê a Noruega totalmente voltada para fazer o Haaland funcionar. A gente vê a Argentina, apesar de eu não gostar do Messi, de eu odiar a Argentina, mas eu tenho que falar que é montado também para que o Messi funcione. O Messi ele anda em campo. Você fala, o Neymar não tem condições, o Neymar está se arrastando. O Messi se arrasta hoje em dia em campo. Ele é municiado pelo time da Argentina, o time da Argentina corre pelo Messi, o Messi não corre os 90 minutos, o Messi ele dá sprints. O Messi fica andando quase os 90 minutos. Quando ele toca na bola, ele gera um pouco de intensidade, claro, ele tem que se mover, ele não pode jogar parado igual um cone. Mas ele não te entrega intensidade, não te entrega a forma física, ele te entrega hoje uma explosão, uma técnica e uma precisão diferenciada, coisa que o Neymar tem e tem muito bem, coisa que o Cristiano Ronaldo tem e tem muito bem, a seleção portuguesa não está aproveitando. Então eu vejo essas seleções se fechando para jogar em torno do seu craque. Uma coisa que o Luxemburgo falou, e falou muito bem, que você não pode levar um cara como o Neymar e não potencializar o jogo desse cara, você não pode punir o talento e a técnica. Foi coisa que a gente fez, foi coisa que o nosso técnico fez. A gente deixou um dos maiores craques da nossa geração, um cara que carregou essa camisa e esse brasão aí por mais de 15 anos como destaque, sozinho, onde não tinha ninguém para dividir o protagonismo com ele. E a gente viu esse cara lutar sozinho, entregar sozinho, fazer coisas e gerar esperança num povo sozinho, onde a gente não tinha um craque como ele, um cara que nasceu com o azar de nascer na geração de Messi e Cristiano Ronaldo por não ter uma bola de ouro. Um cara do mesmo nível de Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, que ganharam uma bola de ouro nas suas oportunidades. Um cara que merecia ter esse reconhecimento. Um cara que merecia ter um título mundial com a nossa seleção. Mas não foi entregue porque ele é um cara sozinho na sua geração. É um cara que foi muitas vezes abandonado pelo povo brasileiro e por quem esteve na seleção. E um cara que foi sacaneado e desrespeitado nessa Copa. A fase de grupos tudo bem, ele não joga, ele joga no último jogo, ele entra, é gerada uma expectativa, mas a partir do momento que o técnico chega e diz que ele tem condições dos 90 minutos, não importa quem, mas tem que sair para o cara entrar. Que ele jogasse isolado lá na frente. A gente viu contra a Escócia. Em 14 minutos o Neymar foi perigoso do que a maioria dos jogadores da nossa seleção. O Neymar gerou jogo do que muitos jogadores destaques da Copa do Mundo nesse jogo. E gerou perigo contra a Noruega. Foi frio demais na hora de bater o pênalti. Frio demais. Escolhe qual canto tu quer. Deixa que eu coloco. Um cara desse a gente teve fora de jogo. Um cara desse decisivo. A gente não aproveitou contra o Japão. A gente não aproveitou contra a Noruega. Quando o Neymar ia jogar de titular? Se é que ele ia jogar. Então, eu acho que muita coisa tem que ser revista. Principalmente o modo operante. Eu acho que quando você tem o Alisson e você não tem o Courtois para fazer milagre para você, você não pode jogar do jeito que você jogou. A seleção brasileira não pode se acovardar para a Noruega. A seleção brasileira não pode se acovardar para qualquer adversário que seja com o Ancelotti. E talvez a gente veja muito isso porque é o modo operante do cara, é o modo operante do técnico, mas eu espero que ele reveja os seus conceitos e mude tudo isso. Porque é ridículo o Brasil se acovardar para a Noruega, é ridículo o Brasil baixar suas linhas contra o Haiti depois de um jogo de 3-0, onde o Brasil poderia ter aberto 6 se quisesse. É ridículo você ficar olhando o Marrocos tocar a bola e envolver a equipe da seleção. Então eu acho que você tem que achar fatores, achar saídas,
achar soluções para um timaço que você tem na mão. O Neymar é o melhor jogador dessa geração. O Neymar, ele se despede da seleção brasileira. O Neymar não vai mais jogar pela seleção. Ele falou isso ontem. Ele disse que ele tentou, mas onde ele começou vai ser aonde ele encerrou. Então esse cara aqui, pessoal, esse cara que tá aqui na parede, a gente não vai mais ver. A gente vai ver Endrick, a gente vai ver Estevão, a gente ainda vai ver o Vinícius Júnior. Eu tenho fé que o Rodrigo vai voltar bem, a gente ainda vai ver o Rodrigo. Jogadores que não chegam perto e ainda não chegaram perto do que o Neymar foi com a camisa da seleção brasileira. A gente está falando do maior artilheiro da história da seleção brasileira. A gente está falando desse cara aqui, desse cara que entregou esperança para o povo brasileiro, onde a gente perdeu Ronaldinho, onde a gente perdeu Ronaldo, onde a gente perdeu Rivaldo, onde a gente perdeu vários outros craques que têm o DNA que o Neymar teve, que o Neymar tem. Então eu acho que a gente perde muito com, eu acho que a aposentadoria dele da seleção. A gente talvez ainda veja o Neymar jogando. Não sei se ele vai se aposentar depois dessa Copa. Vai muito da vontade dele. É um cara que já conquistou o que tinha para conquistar no futebol. E se ele quiser parar também tá tudo bem. Mas e talvez o futuro do Neymar seja a MLS. A gente vai discutir também isso em vídeos futuros aqui. A gente vai trazer esse interesse. Talvez ele não permaneça no Santos. Ele vá para a MLS, para a Liga de Futebol Americana. Do soccer, né, que eles falam lá. Enfim, é o melhor cara da nossa geração. É um cara onde eu acho que a gente não teve o respeito devido. Muitas vezes, eu tô falando do povo brasileiro, eu não tô me colocando nessa seara, mas eu acho que muitas vezes faltou respeito com um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira. Eu acho que depois do Pelé, eu acho que o Neymar foi um cara que jogou com essa camisa com uma desenvoltura que nenhum outro jogou. Talvez o fenômeno, muitas das vezes o fenômeno entregou muito bem com a camisa da seleção, foi campeão mundial e também em muitas vezes, em várias oportunidades, o fenômeno ele fez o nome com a camisa da seleção brasileira, era um cara de seleção e era um cara que quando usava essa camisa representava igual o Neymar representava. Eu não falo isso do Ronaldinho porque o Ronaldinho teve muitos momentos questionáveis com a camisa da seleção brasileira e eu não vejo o tamanho do Neymar, aliás, o tamanho do Ronaldinho Gaúcho chegando ao tamanho do Neymar com a camisa da seleção brasileira. Então a gente se despede de um cara que entregou tudo que pôde, tudo que não pôde pela camisa da seleção brasileira. E eu espero que a gente viva um ciclo mais tranquilo de Copa do Mundo, que o nosso técnico ele tome decisões melhores, ele reveja os seus conceitos que são, na minha opinião, muito aquém de um técnico de seleção brasileira, talvez para um clube, para um dia que você tenha o dia a dia com esses jogadores, talvez funcione, mas eu acho que numa seleção e numa seleção como a seleção brasileira, que tem um DNA tão específico, que tem o diferente, que sempre foi o drible, sempre foi partir para cima do adversário, sempre foi a personalidade de encarar os problemas do jogo, muitas dessas vezes sozinho e chamando a responsabilidade, a gente acabou perdendo isso. A gente acabou perdendo o nosso DNA e a gente vai perder cada vez mais se o técnico não honrar, se os jogadores não entenderem que o modo operante que levou a seleção brasileira a essa derrota foi o que a gente jogou, que a gente não entregou, na verdade, que foi esse jogo pífio que a gente fez contra a Noruega, que foi a Copa do Mundo aquém dos nossos jogadores, da condição dos nossos jogadores. Então eu acho que a gente sai com um saldo muito negativo dessa eliminação. Não foi uma eliminação onde você viu, onde você sentiu, desculpe pessoal, onde você sentiu que o Brasil lutou até o final, onde você sentiu que faltou só um pouquinho, onde você observou e você viu que faltava só um pouco para a gente classificar, talvez faltasse só um pouco para a gente levar a vitória.
Eu não vi que o Brasil combateu a Noruega, eu vi que o Brasil olhou a Noruega jogar e entregou a melhor oportunidade que eles tinham de mão beijada, que era acionar o Haaland, que era colocar o Haaland na frente do gol e que era deixar o Haaland finalizar. Eu acho que era a única arma que eles tinham e o Brasil entregou de bom grado para a equipe da Noruega. Cara, eu falei muito aqui, desabafei na verdade. Tinha muita coisa que eu queria falar. Eu não fiz roteiro nenhum. Eu tô aqui com o celular fechado, ó. Normalmente eu falo olhando o roteiro no celular. Eu falei muita coisa, desabafei, botei pra fora tudo que eu tinha pra colocar. Falando de seleção brasileira, talvez faltasse alguma coisa, talvez falte alguma coisa que eu tenha falado, que eu deixe de falar. Mas em geral é isso, pessoal. É mais um desabafo mesmo da situação da seleção, de tudo que eu acho sobre a eliminação da seleção brasileira. E eu conto muito com a paciência, com a com o like de vocês, com a sua inscrição, para deixar aqui no canal. Deixe também os seus comentários se você quer se você quer mais vídeos como esse, se você gostou da live, se você tá gostando do jeito que a gente vai levando o canal aqui. Eu sou novo nesse tipo de coisa, eu não faço esse tipo de conteúdo de live, eu não tenho os equipamentos ainda que eu queria. Eu tô com uma câmera, uma webcam Emmet. Eu tô com um computador aqui do meu lado, não tá na minha frente. Muitas vezes eu olho pro lado para ver se vocês estão comentando, para ver se vocês estão participando. Mas eu agradeço. Hoje foi a live que eu mais tive gente me assistindo, que eu mais tive pessoas aqui na live, que eu senti que as pessoas estavam me assistindo de verdade. E nada melhor do que um desabafo, do que falar da seleção brasileira, do que falar do que pode ser um novo ciclo, do que falar do que foi essa Copa do Mundo e de colocar para fora esse clima de velório, esse clima que a gente perdeu alguém da família e nada melhor eu acho do que dividir isso com vocês. Pois é, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado de verdade por ter assistido. Eu agradeço demais quem participou, quem assistiu e quem vai assistir depois, quem chegar até aqui. Eu agradeço demais. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado de verdade por ter assistido, por ter participado, quem participou. Vejo que tem um comentário aí, graças a Deus. As pessoas estão participando, né? Apesar de pouco. Mas eu sigo amanhã. Eu sigo com mais vídeo, eu sigo com mais live, vou trazer mais conteúdo de Copa do Mundo, apesar da seleção brasileira ter saído. Vamos falar amanhã do que vai ser esse Espanha e Portugal, do que pode ser a França contra o Marrocos. A gente vai trazer aqui no canal para vocês. A gente vai trazer muita informação ainda aqui para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A gente vai trazer muito material ainda aqui. E também, quando terminar a Copa do Mundo, vamos trazer muito mercado da bola, que vai abrir a janela. A gente vai trazer muita informação aqui. Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado de verdade. Obrigado de verdade por ter assistido. Essa foi a nossa melhor live daqui do canal. Foi a live onde a gente reteve mais espectadores, onde a gente teve aí a participação de um camarada aqui que deixou aí seus jogadores a errata ok. Obrigado aí pro Lúcio ter deixado o comentário. Obrigado para quem está assistindo também a live. Tem pessoas assistindo aí simultaneamente com a gente. Obrigado de verdade, pessoal, por ter participado, por ter ficado comigo até aqui. Vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã eu trago Portugal e Espanha, do que foi o jogo Portugal e Espanha. Eu vou trazer também o que pode ser esse Marrocos e França, né? Se eu não me engano, o Marrocos pega a França. Eu acho que eu não estou enganado. Não sei, eu acho que é. Acho que deve ser esse jogo aí. Que o Marrocos deve pegar a França. Não sei. Eu acho que é isso, né? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido de verdade. Já agradeci umas 6 vezes, eu acho. Eu vou ficando por aqui, eu vou desligar. Tá, pessoal? Obrigado pela sua participação, pela sua paciência.